Alô, galera! Duduzinho na área! Estamos de volta hoje com variação linguística. EducaPE prepara! Intensivo Enem! Fica ligado, o Enem se aproxima. Vamos fazer questões, resolver questões. Você tem que ganhar ritmo de questões. Vamos falar hoje sobre as variações linguísticas. Dá uma revisada nesse conteúdo, um conteúdo fácil, tá? Agora, de muita importância, por quê? Questões fáceis você não pode perder de jeito nenhum, ok? Então a gente vai falar hoje das variações, vamos falar também do nível de linguagem e você certamente fará uma excelente prova no Exame Nacional do Ensino Médio. Vamos comigo, acompanha aí. Robertão, passa aí por gentileza. Passa aí, Robertão. Vai no slide. Isto, variação linguística, vai lá. Pode passar. Você percebe logo aí, ó, essa imagem. Gírias, chapa, massa. Galera, vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo, Robertão. Observa. As variações da língua. Isso acontece muitas vezes por questões geográficas, né? As questões também econômicas, sociais, né? A questão histórica. Então isso faz com que a língua ela modifique. Na verdade, tudo muda. Já dizia lá o filósofo Heráclito, tudo se transforma, tudo modifica. Então a língua também, ela é mutável, ela muda, ela sofre transformações. E aí vem as variações linguísticas. Vamos lá, vamos dar uma olhada aí, que a gente vai começar a falar disso aí, ó. Olha para cá, olha aí. As variações linguísticas reúnem as variantes da língua que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Marca essa passagem aí. Dessas reinvenções surgem as variações que envolvem diversos aspectos. Vem comigo? Falei aqui. Os aspectos sociais, culturais, geográficos. E aí surgem exatamente essas variações. A primeira, uma variação importante, que existem várias variações, mas a gente vai trabalhar aqui em cima de 4 variações linguísticas. São aquelas que aparecem com muita frequência no Enem. A primeira, a variação diatópica, geográfica. A variação geográfica, não é? Chamada de diatópica, então fica ligado nesse nome, porque muitas vezes o Enem chama de variação diatópica, e às vezes o candidato fica naquela, que variação é essa? É a variação geográfica, é a variação regional. É o que acontece, por exemplo, o português falado em Portugal e o português falado no Brasil. É aquela mudança aqui, aquela variação sofrida, né? Que a gente percebe com clareza aqui dentro do nosso país. O Brasil é um país continental, um país imenso, com vários estados. Da região Nordeste para a região Sudeste e Sul, a gente percebe variações, né? Falares diferentes. E é exatamente essa variação, a chamada variação diatópica, geográfica, não é? Ela está muito presente aí no nosso dia a dia. Dentro do próprio estado, o estado de Pernambuco, né? No nosso estado, a gente percebe que, à medida que a gente se afasta da capital, a gente vai percebendo a mudança no falar. Essas são as variações que ocorrem naturalmente. É a variação diatópica. Dá uma olhada lá, passa lá, Robertão, passa lá. Essa daí, ó. A variação geográfica diatópica. Então fica atento a este nome, diatópico, eu vou marcar aqui, marca essa passagem aqui, ó. Variação diatópica. Não esqueça esse nome. Certo? Que é a mesma coisa da variação geográfica. Regional. Ó, anota aí. Ok? Então, por exemplo, vem comigo, fera. Vem comigo. Presta atenção. Se você pega uma música, você encontra uma música de Luiz Gonzaga, não é? Na prova do Enem, como já apareceu o texto de Luiz Gonzaga, você percebe aí com clareza, não é? Que o Luiz Gonzaga ele usa palavras, vocábulos da região Nordeste, não é? Então,
isso daí marca exatamente o regionalismo. Então, o regionalismo está dentro da variação diatópica. Olha um exemplo aí, dá uma olhada no exemplo aí que Robertão passou aí o slide para você. O exemplo de regionalismo, né? A gente vou fazer uma comparação com o português falado no Brasil e o português falado utilizado lá em Portugal. Então, celular, telemóvel, ônibus no Brasil, autocarro em Portugal, trem, comboio. Então veja que apesar da língua, né, a língua ser a língua portuguesa, mas ela sofre variações. Essas variações aí, né, são exemplo de regionalismo, da variação diatópica. Essa outra aí, ó, olha, eu coloquei aí, diferentes palavras para os mesmos conceitos. Então é muito comum a gente encontrar aí abóbora, jerimum, moranga, vem comigo. A palavra macaxeira, ela é uma palavra que também ela muda muito conforme a região. Então a macaxeira é chamada de mandioca, não é? Aipim, na região sul. Então a gente percebe essas modificações, essas mudanças na língua e vocábulos. Não esquece, isso é chamado de variação diatópica, geográfica ou o regionalismo. Ficou claro? Dá uma olhada lá nos exemplos. Olha, picolé, sacolé, dindim, geladinho, vai depender de onde você esteja, da região que você esteja. Pinha, fruta do conde, não é? Anona, então são palavras que elas vão mudar, elas serão usadas, utilizadas aí, né, empregadas na região, de região para região há uma certa mudança, ok? E outra coisa, a gente tem que, vem comigo, Roberto, a gente tem que ter o cuidado de não ter o preconceito linguístico, certo? Então a língua, a variação, ela ocorre, e a gente tem que respeitar, né, o falar do nordestino, falar do pessoal do sul, do sudeste, das demais regiões. Isso aí são as variações geográficas, que ocorrem naturalmente. Isso ocorre com naturalidade. Ok? Então não existe essa questão do certo e do errado aí. Não. Fruta é a pinha, fruta do conde. Então, isso vai depender muito da localização. Ficou claro que o que é a questão da variação diatópica, regional, ela é geográfica. Dá mais um exemplo aí. Olha para lá. Olha essa tirinha aí. Macaxeira, mandioca e aipim. São nomes diferentes para a mesma planta. Olha aqui. Então isso aqui, não é? Esses vocábulos, veja que há essa diferença. Ok? Então essa diferença vai marcar exatamente a variação diatópica. Vem comigo, Robertão. Ficou claro, fera? Então não tem como errar. Como eu falei, esse conteúdo de variação linguística, sempre eles colocam uma prova, na prova do Enem, uma questão. Sempre eles colocam uma questão no Enem. Mas é uma questão fácil. Se você souber diferenciar o que é uma variação diatópica da diacrônica, por exemplo, que a gente vai ver agora. Diacrônica. A variação diacrônica já está falando, a questão da cronologia, cronos, tempo. Então é aquela variação que tem a ver com a questão temporal, né? É uma variação histórica. Ela é histórica, são palavras arcaicas, que são palavras que estão em desuso. Então, tanto na escrita quanto a palavra falada. Então a gente chama de variação histórica ou variação diacrônica. Não confunda. Variação diatópica é o regionalismo, tem a ver com a questão geográfica. A variação diacrônica tem a ver com a cronologia e com a questão temporal. São palavras arcaicas, antigas, que estão em desuso. Dá uma olhada lá. Eu coloquei aqui. Ela ocorre com o desenvolvimento da história, tal como o português medieval e o português atual. Dá uma olhada aí. Olha uns exemplos. Palavras que caíram em desuso. Vós-me-ser. Vem comigo, Robertão. Quem hoje chama alguém de vós-me-ser? Ou seja, é uma expressão que está em desuso. Então isso aí tem a ver com a variação
diacrônica, histórica. Qual é a sua graça? Qual é a sua graça? Dá uma olhada lá na frase. Qual é o seu nome? Então, é uma expressão também, uma palavra que está em desuso praticamente. Outra coisa, vem comigo. Fera, preste atenção. A questão da questão temporal, por exemplo, até as gírias, elas deixam de ser utilizadas. Então, as gírias utilizadas pelos teus pais, pelos teus avós, não são gírias mais usadas hoje por você. Então, isso aí, ela se perdeu o quê? No tempo. Então, quando a palavra, não é, ela se perde no tempo, ela cai, ela está fora de uso, isso aí tem a ver com a variação diacrônica. Ok? Histórica. Outro exemplo lá, dá uma olhada lá. Grafia que caiu em desuso. Flor. Antes era acentuado, ó, cor, isso há muito tempo. O próprio trema, o trema na língua portuguesa hoje, depois do acordo ortográfico, deixou de ser utilizado. Não é? Então, se escreve palavra sequência com trema, está em desuso e isso aí é uma falha gramatical. Ok? Farmácia. Olha lá como é que está escrito farmácia. Então, farmácia não é grafada dessa forma mais. Então, essa palavra aí, ela está em desuso. Isso aí é uma marca da variação diacrônica. Ok? A variação histórica. Ficou claro? Então, diatópica, geográfica, diacrônica, tem a ver com a questão do tempo, histórica. Vamos passar. Passa aí, Robertão. A terceira variação, a variação social ou diastrática. Variação social ou diastrática. Veja o nome, diastrática. Você vai ter que ter o cuidado para não confundir com diafásica. Vem comigo, Roberto. Robertão. Diastrática, diafásica. Cuidado para não existir a confusão. A gente vai ver logo falar dessa diastrática. Diastrática é a variação social, tá? Ela é percebida segundo alguns grupos. Por exemplo, você vai ao médico, não é? E esse médico ele está conversando com outros colegas de trabalho e aí ele passa lá uns 10, 15 minutos conversando e você não vai entender nada. Por quê? Porque são vocábulos, são palavras utilizadas, né, por um grupo, por uma classe social. No caso dos médicos, eles podem muito bem ficar falando lá, usando termos técnicos que você não vai entender, nem eu. Ok? Por quê? Porque aí, a mesma coisa você encontra na linguagem de policiais, dos policiais também. Né? A gente chama de jargões. Os jargões, eles surgem no nosso dia a dia, especialmente nos grupos, nas classes sociais envolvidas. Ok? Dá uma olhada lá no que eu coloquei. Marca aí, destaca essa passagem aqui. Ó. Eu coloquei, ó. É percebida segundo os grupos, dá uma olhada lá, sociais envolvidos, não é? Tal como uma conversa entre o orador jurídico e um morador de rua. Dá uma olhada aqui. Orador jurídico e morador de rua. Esse tipo de variação são os socioletos, né? Como eu falei a vocês, ó, a linguagem técnica, destaque isso aí, é uma linguagem técnica utilizada pelos médicos, né? O pessoal da área jurídica também se fala muito, né? E muita gente não consegue entender. Por quê? Porque eles utilizam de jargões, não é? De uma linguagem técnica. Então, tanto os médicos, né, quanto os advogados, todo aquele aparato jurídico, né, policiais, professores, então, são grupos que utilizam de uma linguagem técnica. Dá uma olhada lá. Então, eu coloquei, ó, a linguagem técnica utilizada pelos médicos nem sempre é entendida pelos seus pacientes. Dá uma olhada aí. As variações diastráticas, também chamadas de variações sociais. Olha, se falar em variação diastrática, elas são as sociais. São variações que ocorrem de acordo com os hábitos e cultura de diferentes grupos sociais. Esse tipo de variação ocorre porque
Diferentes grupos sociais possuem diferentes conhecimentos, modos de atuação e sistema de comunicação. Vem comigo, fera. Então, professor, jargões próprios de um grupo profissional faz parte da variação diastrática? Não é? É verdade. Então, se disser assim, não é? Vamos dizer que ele colocasse uma frase dentro de um texto, no Enem, e ele colocasse assim: vamos dar uma rota nele, ele é uma mosca branca. Ó, então isso não é fácil de você entender, de compreender, porque isso é uma linguagem mais específica de um grupo. Por exemplo, esses são jargões aí, né, policiais. Então, ele é uma mosca branca, está relacionado com aquela pessoa que está cometendo um crime, que cometeu um crime pela primeira vez. Então, veja que nem todo mundo consegue entender. Ok? Então, ó, variação. A gente viu até agora. A variação diatópica, e a variação histórica, e a variação diastrática. Ok? Na próxima aula, falaremos da variação diafásica e resolveremos algumas questões. Fica ligado e vai resolver a questão. Até a próxima.